Oi, bom dia, Salvador. Olá, ouvintes da Rádio Desk FM. Então, está de volta ao vivo nesse ano de 2016 o programa Educação Sexual em Debate. Um programa em que você pode participar, fazendo perguntas ou dando sua opinião pelo telefone 3321 8081, pelo e-mail edusexemdebate@gmail.com. Agora também temos o Facebook do programa. É só procurar no espaço destinado à busca do Facebook, digitando Programa Educação Sexual em Debate. Nessa página, você pode também dar sugestões, fazer perguntas ou ouvir alguns programas que já foram ao ar. Registramos que o programa é apresentado ao vivo todas as sextas-feiras, das 11h30 ao meio-dia. Esperamos por sua participação. O programa Educação Sexual em Debate é um projeto do Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Essa ação pertence ao programa de extensão, formação de educadores e educação sexual, interface com as tecnologias. Estamos na etapa 8. Eu sou Márcia de Freitas, mestranda do PPGE, membro do Grupo EduSex, grupo idealizador desse programa. A convidada do programa de hoje é a professora doutora Dilma Freitas e a nossa conversa é sobre a sua caminhada enquanto pesquisadora com a educação sexual e sobre o evento em comemoração ao Dia da Mulher. Registramos também a presença aqui da professora Sônia Mello, da Mônica, que é uma doutoranda do PPGE da UDESC também, e da Aline Zilli, que também é mestranda do PPGE da UDESC. Seja bem-vinda e bom dia, professora Dilma. Bom dia, Márcia, bom dia, professora Sônia, bom dia às duas colegas presentes e a todos os ouvintes, e dizer que é uma alegria estar aqui nesse programa que foi idealizado, né? Estava lá nas suas raízes. Nos primeiros programas, nós éramos também deste grupo idealizador e organizador, e é sempre bom estar de volta, em casa. Que bom, professora Dilma. Então, a professora Dilma já é conhecida de quem acompanha o programa Educação Sexual em Debate, pois já participou de algumas entrevistas. Sua formação inicial é em pedagogia pela UDESC. Então, professora Dilma Freitas, você poderia nos contar o que te motivou a trilhar o caminho da educação sexual numa perspectiva emancipatória? Pois, a minha caminhada acadêmica até o doutorado foi toda aqui na UDESC, não é? A especialização, a formação inicial. E o que me levou a buscar essa caminhada da educação sexual numa perspectiva emancipatória foi justamente a minha experiência de vida enquanto professora, que era numa instituição, na época uma instituição particular. E quando me deparei com algumas questões relacionadas com a sexualidade dos alunos, das crianças e dos jovens, e não sabia lidar com elas. E me senti bastante frustrada, não é? Quando percebi que, apesar de ter formação em outras áreas na área da educação, na área da educação sexual, eu não sabia nada. E aí, como sempre se faz, ainda hoje, lamentavelmente, encaminhei os casos para uma psicóloga, não é? Que hoje eu sei também, nem sempre é a pessoa mais indicada, porque nem todas têm a formação específica nessa área, e resolvi, né, trilhar o caminho da educação sexual numa emancipatória, porque acho que nós, profissionais da área da educação, pedagogos e todas as outras áreas mais ligadas à educação, precisamos tomar o nosso lugar, o nosso espaço nós sempre ouvimos a fala de psicólogos, de médicos, de enfermeiros, e achei que estava na hora da turma da educação entrar nesta caminhada. E tive o prazer de fazer a minha especialização na época em educação sexual, e tive como orientadora a professora doutora Sônia Mello. Então, professora Dilma, como você já adiantou, né, cursou especialização em educação sexual também pela UDESC. Seu trabalho de conclusão de curso culminou com uma monografia intitulada Por uma Educação Sexual Emancipatória, Contribuição de Autores Clássicos e Contemporâneos, como foi dito, né, orientada pela professora Sônia Mello. Você poderia contar um pouquinho para a gente sobre esse teu trabalho na especialização? Então, quando eu entrei na especialização, em comum acordo com a minha orientadora, porque é assim que acontece na academia, não é? A gente não se manda. Em comum acordo com a minha orientadora, eu quis fazer uma pesquisa bibliográfica, não é, para poder ler
um pouco e aprofundar a minha questão teórica. E aí fui ler um pouquinho do Reich, do Freud, do Foucault, e na época o César Nunes, que era foi inclusive um dos professores na nossa especialização, e os próprios trabalhos da professora Sônia Mello e outras pessoas da educação, não é, que já estavam também nesta caminhada. E a perspectiva emancipatória especificamente, não é? A gente entende como aquela educação sexual que é dialógica, não é? Que respeita as diferenças e que respeita os espaços, não é? De cada um. E esses autores, não é? O Foucault, o Reich, minha paixão especial, não é? Que até hoje ele, para mim, eu entendo como tão à frente que ainda hoje, com todos os avanços, ainda não daríamos conta de viver o que ele diz. Então, a minha caminhada foi essa. Eu fiz uma releitura desses autores, tentando de uma forma simples, não é? Uma monografia, a gente sabe, sempre é o primeiro trabalho científico, não tem a profundidade que tem, não é? Depois, um doutorado, um mestrado, mas é uma caminhada, não é? Um começo, e tenho certeza que, para mim, e para algumas outras pessoas, não é? Grupos, não é? Que se interessam pelo assunto, deixei a minha contribuição, não é? A partir desses autores, eu fui lendo e fazendo uma relação entre eles e a formação dos professores e a educação sexual dos jovens, e deixando, então, depois algumas considerações finais no sentido de enfatizar a importância, não é, de uma educação sexual intencional. E aí isso foi era nosso martelinho, não é, da professora Sônia Mello na época, e é o nosso trabalho de educação sexual intencional, porque a educação sexual ela acontece o tempo todo, não é, mesmo que a gente não se dê conta, mesmo que a gente não perceba, e o trabalho de educação intencional sexual nessa perspectiva, não é, de respeito à diversidade e numa modalidade, não é? Numa perspectiva de diálogo entre pais e filhos, entre professores e alunos, entre professores e professores, pais e professores. É isso. Então, professor, já no mestrado em Educação e Cultura, também cursado na Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, a sua dissertação teve como palavra-chave identidade masculina e como título Desvendando a construção social da masculinidade, experiências vividas, relatos orais, perspectivas educacionais, também orientada pela professora Sônia Mello. Conta pra gente um pouquinho dessa pesquisa, um tema diferente, geralmente fala muito das mulheres, né? Como é que foi? Esse é o tema da minha paixão, não é? Eu tenho 2 temas na área da sexualidade e da educação sexual que são as minhas paixões. O tema da masculinidade e a sexualidade infantil. São os 2 temas que eu gosto, não é, de ler e de estudar. E depois da minha caminhada na especialização, lendo os autores e aprofundando um pouquinho a parte teórica do que era a educação sexual e de toda essa caminhada, a gente sabe que nenhuma pesquisa ela é neutra, não é? A gente sempre vai pesquisar aquilo que vem ao encontro do que a gente precisa, ou das nossas carências, ou das nossas curiosidades. E eu fui pesquisar a masculinidade justamente pela minha história de vida, não é? A questão desse poder masculino, não é? Esse poder do meu pai, esse poder do meu ex-marido, esse poder dos homens, não é? Que era, para mim, na minha família e na minha história, tão forte. Eu queria só dar uma parte, lembrando da caminhada, né, que eu tive o privilégio de ser orientadora, e uma contribuição que, para mim, um processo de orientação é uma aprendizagem, uma via de vai e vem, né? Aprende orientador, aprende orientanda. A Dilma trouxe uma contribuição tão bonita que até hoje eu gosto de usar e falar, porque ela lembrou que na caminhada maravilhosa que ela teve no colégio onde ela trabalhava, aposentou-se lá, inclusive, ela dizia assim para mim, as meninas, a partir da submissão, se reagem, se colocam e nós atendemos. Você vê todo mundo se preocupando com a adolescente menina, né? E com a mulher grita, mesmo que precise gritar por muito tempo ainda, que é por isso que a Dilma hoje é uma homenagem também para uma figura de uma mulher, às vésperas da comemoração da semana, que eles dizem, que na verdade para nós 365 dias do ano são da luta pela respeito à diversidade e o respeito ao ser humano mulher por todos os outros seres humanos. E a Dilma alertava a gente, ela dizia, para quem que os meninos vão?
ela como orientadora educacional dizia, né? Eu vejo uma tremenda solidão nos meninos, porque eles... menina vai na ginecologista hoje, menino vai aonde? Às vezes mal e mal vai num urologista lá quando tem algum problema físico. Então isso foi uma lição que a Dilma me deu e que se transformou na preocupação da masculinidade. Quem é o homem? Quem é esse ser humano que está aí tarjado como homem, né? Isso foi uma parte linda que ela trouxe de contribuição que o grupo até hoje usa, assim, de não entrarmos nessa dividida de eu sou feminista, eu odeio os homens. Nós temos que trabalhar os seres humanos em sua beleza e diversidade. Então, ela foi muito honesta estudando coisas que vinham da vida dela mesmo, né? E nessa caminhada, justamente pela minha experiência de vida, não é, como filha, como esposa, né, que era na época, e como professora, as experiências, né, que via, e resolvi então conhecer, não é, essa história masculina. E também fui fundamentar em muitos autores. E me deliciei nessas leituras e a professora Sônia me cobrava quando é que tu começas a escrever e paras de ler, porque realmente era muito gostoso ler. Achou né? Nolasco, né? Sócrates, Nolasco e outros, né? E aí fui ouvir os homens, não é? Foi um trabalho especial, porque foi difícil, né? Na metodologia da fenomenologia, e aí então ouvir... Eu ouvi 6 homens com uma diferença de 10 anos, homens heterossexuais, não é bom também pontuar isso, que a pesquisa foi dirigida para homens heterossexuais, com 20, 30, 40, 50 e 60 e 70 anos. E queria ver nas falas desses homens que diferenças haviam, não é? Uma geração, né? Uma diferença tão grande de geração e o que a gente encontra, né, nas falas deles é a repetição do que a gente ainda encontra hoje, que é a questão da masculinidade muito atrelada, não é? Ao homem que é forte, ao homem que tem poder, ao homem que é viril, ao homem que é protetor, e ao homem que, né, masculinidade atrelada ao sexo, não é só homem quem ainda né, tem virilidade sexual. E aí, então, também, né, procurei fazer uma conscientização e um trabalho de educação sexual numa perspectiva emancipatória, para que, chamando atenção para esses meninos, não é? Porque esses meninos também precisavam desse olhar. E hoje ainda continua sendo essa... né, a minha luta e o meu olhar, por mais que eu, como disse a professora Sônia, que as mulheres precisam, e graças a Deus que tem um movimento forte, não é, onde elas precisam sim de atenção e de luta, mas eu acho que os homens, a gente não vai avançar nessa caminhada se não trabalhar com os dois lados, a gente não vai. E aí, esses dias eu estava escutando uma fala, uma entrevista da Elisabeth Badinter, aquela a francesa, maravilhosa, e ela chamava atenção para isso, né? Que hoje em dia, na opinião dela e na minha também, que agora posso me colocar, porque se ela disse até então, eu ficava meio, antes a Elisabeth Badinter, que existe um movimento, uma linha de movimento feminista meio de vitimização das mulheres, que ela é contra, e que eu particularmente também sou, e fazendo dos homens uns canalhas, expressão dela, usada, né? E não é por aí que a gente vai avançar. Inclusive, ela acaba dizendo, né, de que se a gente quer realmente avançar nessa caminhada e fazer uma educação de encontro dos dois, não é? Dos dois, do masculino e do feminino, não é fazendo da mulher uma vítima e do homem um canalha que a gente vai conseguir avançar. Então é meu tema paixão mesmo. Lindo trabalho, com certeza. E no doutorado, professora, você foi para longe, né? Fez o doutorado em Portugal, na Universidade de Lisboa, em Tecnologia e Educação. O título da sua tese foi Blended Learning, na formação contínua de educação sexual, um estudo com educadores de infância e professores do primeiro SEB. Daí a sua orientadora foi a professora doutora Maria Isabel Chagas. Como foi essa experiência de pesquisadora em Portugal? E a gente gostaria de pedir que você falasse também um pouquinho sobre a sua tese. Sim, aí dando continuidade ao tema da minha paixão, né, quando eu fui para Portugal, eu fui fazer doutorado nas TICs, né, na área das tecnologias de informação e comunicação.
E só que o meu foco era usar as novas tecnologias, ou as tecnologias digitais, para ajudar na formação continuada, não é, dos professores, que é a carência, assim como no Brasil ainda, em Portugal é enorme a carência na formação inicial, mas os cursos de formação de professores ainda continua, na maioria dos cursos, desconsiderando essa temática. Em Portugal é a mesma coisa, e o que eu fiz então foi um trabalho de usar, né, e aí a gente sabe que uma outra paixão minha que são as tecnologias, não é? E a gente também sabe por pesquisas e estudos que os professores têm muita resistência. Aliás, eu sempre digo que eu me meti em duas áreas mesmo terríveis, não é? Que é a educação sexual na escola e o uso das tecnologias na escola. São duas áreas que os professores ainda resistem muito, e eu ainda fui juntar as duas e me meter, né, num grande trabalho. Mas eu vejo que é isso, né? Essa foi a minha caminhada do blended learning, porque essa questão, né, parte da minha ainda há necessidade, né, e eu não descarto a necessidade e a importância do contato presencial, não é, do olhar, do toque, e então no blended learning, que é a modalidade mista de educação que a gente diz, não é, parte da educação é feita à distância, usando as tecnologias, os recursos tecnológicos, e parte presencial. E foi isso que eu fiz. Então, e o interessante foi que eu fiz uma formação, aí escolhi de propósito os professores do primeiro ciclo, CB, primeiro ciclo do ensino básico, né, em Portugal, que eles chamam primeiro CB, e os professores da educação de infância, porque a minha outra área, não é, que eu adoro. E engraçado, as professoras foram para a formação, o convite para a formação era formação em educação sexual, não é? E o meu doutorado é nas tecnologias. Então, o que eu fiz foi envolver esses professores. Elas trabalharam, não é? Foram 6 meses de formação e usando as tecnologias, e no final elas mesmas se deram conta de que elas fizeram 2 formações ao mesmo tempo. Uma que foi da educação sexual e outra que foi nas tecnologias, né, sem sofrimento, né, sem resistência, porque foram entrando, né, e a partir desta experiência, que é isso que eu digo, as tecnologias estão aí, são recursos poderosos, os professores ainda resistem, têm medo e desconhecem, mas há também por parte das pessoas que trabalham nessa área, saber envolvê-los, não é? Saber sensibilizá-los e envolvê-los de maneira que eles entrem nesse novo mundo sem dor, sem sofrimento e sem choques, não é? E foi isso que eu fiz. Então, usando as tecnologias, não é, nessa modalidade mista, parte presencial e parte à distância, nós fizemos uma formação com professores em educação sexual. E o que eu percebi nessa formação é que, pela modalidade e pelo uso das tecnologias, considerando que hoje os professores não têm tempo para fazer formação presencial, não é? Todo, né? O tempo todo, de longa duração. E por meio dessas, né, dos encontros, web encontros que a gente fazia, e encontros dos grupos, usando Skype, usando o Hangout, usando várias ferramentas, né, das tecnologias que a gente usou. O que a gente percebeu é que os professores ficaram 6 meses nessa formação. Nós tínhamos... A desistência foi mínima das mínimas, porque essa é uma outra característica, né, da educação à distância, um alto índice de desistência, por essa falta de interação. E foi isso que eu fiz, unir as duas coisas. Então, professora Dilma, atualmente, né, a senhora está desenvolvendo projetos que envolvem as tecnologias de informação e comunicação e a formação de professores e professoras em educação sexual. Um exemplo é o projeto Web de Educação Sexual. Você poderia nos contar um pouquinho sobre esse projeto? Esse projeto foi justamente para dar... Quando acabou a formação, não é? Acabou a formação com essas professoras, e eu fiquei pensando, pronto, vai acontecer como acontece com todas as formações, mesmo presencial, né? Mesmo as presenciais. Passam um tempinho, vão para a escola muito empolgadas para fazer o que aprenderam na formação, e chega lá, se deparam com um grupo de resistência e se deparam com outros trabalhos do dia a dia
e aquilo morre, não é? Se apaga. E eu pensei, tinha que ter um jeito de não acabar, não é? Dessa formação ter a continuidade. E aí, antes de criar o projeto Web Educação Sexual, nós criamos a Conferência Internacional de Educação Sexual, que foi a primeira conferência totalmente online na área da sexualidade e da educação sexual. E aí acabou a conferência, pronto, só daqui a um ano. Então, o projeto Web Educação Sexual é uma parceria, não é, de algumas universidades do Brasil e de Portugal, alguns grupos de pesquisas do Brasil e de Portugal, sendo que aqui do Brasil nós temos aqui o DESC com o grupo EduSex, que é o nosso grupo, e o grupo Lab EduSex, e do Portugal a Universidade de Lisboa, o Instituto Superior da Maia. Então, um grupo de universidades, uma vez por mês, nós temos uma webinar. Cada semestre nós temos um tema de debate. Nós já estamos no 4º ano, esse é o 4º ano que o projeto está no ar. Ele é gratuito, acessível a todas as pessoas. Quem participa do projeto, assistindo aos webinários e preenchendo um formulário, né, de avaliação, ao final de cada etapa pode receber uma certificação, né, dessas universidades. Agora a certificação é uma certificação de 20 horas. Então, cada etapa o grupo se reúne e define qual o tema central. No caso desta etapa que nós tivemos agora, a primeira webinar, na semana passada, o tema é ética e sexualidades. Então, a gente, dentro dessa temática, nós elegemos 5, porque são 5 webinários, uma por mês. Essa webinar acontece ao vivo, as pessoas podem participar, entrar na sala conosco, conversar ao vivo conosco. Nós usamos uma ferramenta de webconferência que nos permite isso. A pessoa fala, se não quer, digita a sua pergunta, se quer, conversa conosco. E então, uma vez por mês. Se entrarem na página do projeto, que é o Web Educação Sexual, tudo pegado, como dizem os portugueses, não é? www.webeducaçãosexual.com. Vai encontrar, ou só escrever mesmo Web Educação Sexual, vai dar na página do projeto. E então, lá tem disponíveis todos os anteriores, todas, né, as gravações, e exato. O pessoal pode fazer também em casa, se não puder no dia, exato, né, pode ler, assistir. Essa é a grande, característica e vantagem do projeto, porque nem sempre as pessoas têm disponibilidade de no dia participar ao vivo. Então, elas podem assistir a gravação e depois responder o formulário. E como a professora Sônia chamou a atenção, que é importante, nós temos todas as webinars salvas lá na página do projeto. Então, os professores que quiserem assistir, que quiserem usar, né, no seu trabalho, indicar para pais, tem toda uma riqueza lá de webinários com temas muito interessantes. Cada vez uma das instituições assume a cabeça, né? Cada mês, coordenação, né? Cada mês uma instituição, ou é no Brasil, aqui, ou é em Portugal. Né? A primeira agora deste ano foi em Portugal, a segunda é a UDESC que vai assumir, e assim a gente... Mas lá na página do Web Educação Sexual tem o calendário, tem todas as explicações e tem o contato da gente. E no dia do ao vivo é interessante porque entra gente do mundo inteiro. É assim, não precisa se inscrever, vai entrando. Vai entrando. A gente disponibiliza o link na página, não é? E da página do projeto, e depois manda e-mail para as pessoas que têm interesse. As pessoas também deixam seu endereço. Então, para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. A convidada do programa de hoje é a professora doutora Dilma Freitas, e a conversa é sobre a sua caminhada enquanto pesquisadora em educação sexual e sobre o evento em comemoração ao Dia da Mulher. A professora Dilma atualmente também trabalha no espaço de formação em educação sexual, EducaSex, com formação continuada de professores em educação sexual. Então, professora Dilma, dia 8 de março acontecerá uma conferência internacional online e gratuita com o título Nós Mulheres, no site do IRES, Instituto de Referência em Sexualidade e Educação Sexual. Você poderia contar um pouco mais sobre essa conferência e como as pessoas que estão interessadas podem se inscrever? Então, dando continuidade à minha caminhada, o doutorado acabou e eu fiquei,
Agora, neste momento, não tenho ligação direta com nenhuma instituição, então foi onde, né, criei o Educasex, que é o espaço de formação, e com o know-how nessa formação online, não é, de professores, me juntei com uma outra colega, que é a professora Carolina Arcari, que também tem uma caminhada muito linda na questão do combate à violência sexual na infância, e nós criamos, então, o Instituto Íris, que tem como objetivo ser uma referência em formação de professores só na área da sexualidade, professores e não só, não é? Homens, mulheres, que a nossa proposta é ir além. E agora, no dia 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres, nós, então, resolvemos lançar também em parceria com outras colegas, porque a gente sempre valoriza muito essas parcerias, não é? Temos aqui parcerias de novo com a UDESC e com os colegas de Portugal e outras colegas do Brasil. Nós teremos, então, no dia 8 de março, um evento totalmente online, gratuito, durante todo o dia. Essa programação foi carinhosamente pensada e escolhida pensando nas mulheres, mas não só, não é? Apesar do evento ser dirigido para as mulheres, o convite é endereçado e é extensivo também aos homens, não é? Aos homens que querem fazer diferença, não é? na vida dessas mulheres e querem fazer diferença nas suas próprias vidas. Então, o evento, apesar de, volto a reforçar, da importância da participação dos homens, né? Masculina. E nós temos, então, tentamos também, assim, diversificar o tema, palestrantes já conhecidos nossos, amigos aqui da UDESC, a professora Maria Bruns, que vai falar um pouquinho sobre os mitos e os preconceitos da sexualidade, aliás, a Maria Helena Vilela, do Instituto Kaplan, que vai falar um pouquinho sobre os mitos e preconceitos da sexualidade da mulher com deficiência intelectual. Temos uma colega do Instituto do Cabo Verde da África, que vai falar sobre a história das mulheres na África, das meninas na África. Temos uma colega sexóloga que vai falar sobre a questão do orgasmo feminino, que é uma questão bastante polêmica ainda, né, para as mulheres. Temos uma outra colega que vai falar sobre o despertar do prazer, sobre vários ângulos. E eu penso que é isso, assim, as palestras são variadas, os temas são variados. Mas como é o contato de uma comunidade? Para se inscrever. Isso, para inscrição também, a gente dá muito, né, basta se vocês colocarem lá né, no www, como diz a minha irmã, colocarem lá no espaço, né, do busca, Nós Mulheres, ou então Íris Instituto, Íris, com E, né, Íris Instituto, ou colocarem Nós Mulheres, vocês chegam na página. É gratuito. E lá vai ter o link de acesso. O link de acesso. No dia também essa é uma outra característica. Nós temos 2 palestras de manhã, 2 à tarde e 2 à noite. Então, no dia, quem não puder assistir ao vivo, também tem a gravação que será disponibilizada. Se colocar lá Íris Instituto ou Nós Mulheres, chega na nossa página. E também vai ter certificação. Então, professora Dilma, agora vamos a um quadro do nosso programa, que são as dicas da semana. Você poderia aproveitar esse espaço para indicar alguma leitura específica, peça de teatro ou filme que oportunize aos ouvintes buscar um pouco mais de conhecimento, apesar de já deu vários endereços, né? Então, você quer lembrar algum endereço que você passou já? Eu né, volto a dizer, nós temos a página do Web Educação Sexual, que tem muito material lá, que quem se interessa, vários temas, ali é um repositório muito rico. A nossa página no Facebook, tanto a página do Web Educação Sexual, que é uma página que eu alimento todos os dias com muita coisa assim selecionada mesmo na área da sexualidade. Então, a página do Facebook também do Web Educação Sexual, a página do Íris no Educação Sexual também, que a gente está sempre atualizando. E assim, no momento eu estou lendo um livro que eu estou adorando e que eu deixo de dica para pais e professores, principalmente da educação infantil, que é da Françoise Douto, que são os estágios da infância, os estágios da infância. E desenvolvimento infantil, estágio de desenvolvimento infantil, Françoise Douto. É fantástico, eu acho que todos os professores da área da educação infantil deveriam
dar uma vista de olhos, como dizem os portugueses. Obrigada, professora Edma, pelas dicas. Nosso programa está chegando ao fim e gostaria de agradecer a sua presença e saber se você quer fazer algumas considerações agora no final. Não, só agradecer mais uma vez o convite, não é? Dizer que é um prazer estar aqui, junto da minha orientadora, que sempre, né, marcou profundamente, positivamente a minha caminhada nessa área. Ainda hoje, quando escrevo, quando coisa, sempre lembro, não faz assim, relativiza, não diz todo mundo, muitas coisas, não é, que ficaram do trabalho da professora Sônia Mello. Agradecer a oportunidade e desejar que todas as mulheres e homens, não é, tenham a possibilidade, não é, de se manifestar, de manifestarem a sua sensibilidade, o seu amor, de serem, acima de tudo, seres humanos, serem vistos e considerados seres humanos, para além da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, identidade sexual. Bom, professora, agora a professora Sônia Mello vai aproveitar o espaço, né, para falar sobre a Semana do Feminismo, sendo organizado pela UDESC. Eu queria aproveitar esse fechamento do programa e lembrar que tem muita comemoração, entre aspas, que não é uma comemoração, na verdade são registros de alerta, né, e ações afirmativas, e que com a colaboração do Salvador, durante o dia nós teremos a divulgação da Semana Feminista na FAED, várias entidades envolvidas, vão debater o filme As Sufragistas, vai ser passar de manhã à noite, a programação, agora não teremos tempo, recebemos ontem, né? Então, para o pessoal ficar alerta aqui na Rádio Desk, que com a colaboração do nosso colega Salvador, ele vai divulgar a programação, estão todos convidados, mas sempre lembrando que Semana da Mulher, Semana do Índio, Semana são só ações afirmativas e que não se encerram na semana, que ninguém esqueça disso e faça que fez o seu papel porque fez um festejo de uma semana. Que fique o alerta de que a dimensão da sexualidade é inseparável do existir humano, sejamos classificados como homens, mulheres e todas as outras identidades. O importante é que todo mundo se respeite e trabalhe entendendo diversidade como riqueza e não como marca de desigualdade, né? Então, obrigado a Dilma me dar esse espaço. Foi uma honra participar e relembrar da caminhada e orgulho que a gente tem de ter visto esta grande mulher se desenvolvendo com uma beleza incrível e hoje voltando doutora para o Brasil. Ela faz 6 meses aqui, 6 meses em Portugal e com uma linda contribuição a esses webinários, eu acho que vão marcar, assim, modestamente, como o nosso programa, que está em 200 e poucos programas, é a mesma perspectiva de material rico, gratuito e envolvendo todo mundo, né? Então, obrigada a todos também. Então, eu gostaria também de agradecer aos ouvintes a presença da Aline, da Mônica, da professora Dilma, professora Sônia, e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. E você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do Facebook Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk FM Florianópolis. Obrigada, Salvador.